Polícia bate na porta da família Bolsonaro. O alvo principal é Carluxo, numa investigação sobre espionagem ilegal na ABIN. Fuga pelo mar. Jair e os filhos saem de barco pouco antes da polícia chegar na casa deles em Angra dos Reis para apreender celulares e computadores. A explicação: foram pescar numa segunda-feira de manhã. As reservas internacionais batem recorde no primeiro ano do governo Lula, mas o mercado cobra o ministro Haddad por causa do rombo gigante nas contas públicas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A polícia bateu na porta de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o filho de Jair, que cuidava das redes sociais, cuida ainda, né, dessa agitação do chamado gabinete de ódio nas redes. A PF realizou busca e apreensão na casa de Carluxo, no Rio de Janeiro, no gabinete dele de vereador na Câmara Municipal do Rio e também na residência da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio. Lá estavam, em Angra, Jair, Carlos, Eduardo, Flávio. O curioso é que quando a polícia chegou, eles tinham saído de barco. Será que foram avisados antes? Eles saíram antes das 6 horas da manhã, numa lancha e em 2 jet skis, levantando suspeitas. Qual foi a explicação da família Bolsonaro para não estar em casa na hora que a polícia bateu por lá? Saíram para pescar. Numa segunda-feira. Não são pescadores profissionais. Parece história de pescador, né? Mas saíram, voltaram sem peixe e há um outro problema grave. Saíram numa lancha e 2 jet skis. Na hora de voltar, um dos jet skis se atrasou, não veio. O Flávio Bolsonaro disse que teve que devolver para um amigo e tal, uma história complicada. Imagine você, troque essa história de barco por carro. Alguém que está em casa, a polícia chega um pouquinho antes. Você sai com a sua família em 2 carros e na hora de voltar só vem um carro de volta. E o outro? O que levou nesse carro? O que estava no jet ski? O que o Flávio Bolsonaro e os outros da família carregavam no mar? História mal contada, né? Bom, eles estavam em Angra dos Reis e fizeram, no domingo, poucas horas antes da ação da Polícia Federal, uma live, uma daquelas transmissões da família Bolsonaro, que também chamou a atenção. O Jair já vinha dando declarações nas redes sociais. Vamos viver momentos difíceis, ele disse. Será que ele já sabia de alguma coisa? E fizeram esta live assim, poucas horas antes da ação da polícia. Domingo à noite a live, segunda de manhã a busca e a apreensão. O Jair Bolsonaro, a gente tem as imagens da live, né? Estava vestindo uma camisa de Israel durante a live. Por quê, hein? Era recado? Era pedido de ajuda? Estou fazendo essa pergunta porque a investigação que levou à busca e à apreensão tem a ver com Israel. A Polícia Federal investiga o uso pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro, o uso de uma tecnologia israelense para monitorar ilegalmente os adversários políticos de Bolsonaro. Usaram equipamento israelense, pagaram para uma empresa israelense e armazenavam esses dados, segundo as investigações, na nuvem, lá em Israel. O Bolsonaro aparece com a camisa de Israel na véspera da operação. O que será que ele está querendo dizer? Está querendo mandar algum aviso para os amigos dele em Israel? Algum pedido de socorro? Do tipo, me ajudem, senão vocês também podem se enrolar nessa investigação aqui no Brasil. Bom, o que já apareceu até agora em relação a essa investigação envolvendo a família Bolsonaro? A história começa com o diretor da ABIN naquela época, que era o delegado Ramagem, um delegado da Polícia Federal, bolsonarista, que foi nomeado para a ABIN. A ABIN deveria ser uma agência para fazer operações de inteligência, municiar o governo com informações, riscos externos, fronteira. Mas, em vez disso, os indícios são de que a família Bolsonaro usou a ABIN como uma agência particular.
para investigar os seus desafetos, os seus inimigos. O Ramagem era o diretor da ABIN. E aí, por enquanto, já encontraram pelo menos uma mensagem da assessora do Carluxo, Carlos Bolsonaro, para o Ramagem, pedindo ajuda. Olha, dá para você ver aí, tem uma investigação aqui que nós precisamos saber como é que anda, como é que está, como é que não está. Então, indícios de que a ABIN abastecia a família Bolsonaro com informação. E que depois que o Ramagem saiu da agência, porque depois ele sai e vira deputado eleito, bolsonarista, ele continuava com acesso às informações que circulam lá dentro da agência. Ou seja, tem bolsonarista, tem esse pessoal ligado à extrema-direita, operando ainda em pleno governo Lula na ABIN. Aliás, cobrança deve ser feita em cima do governo Lula também. Por que não limparam aquilo lá ainda? Né? Essa é uma pergunta importante. Mas essa mensagem que apareceu é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa mais. E é por isso que é importante esta apreensão de equipamentos, celulares, computadores, feitos não só na casa da família Bolsonaro, nas casas, né, mas também de assessores. Em Salvador, por exemplo, na Bahia, na casa de um ex-agente da ABIN, militar de origem, foram encontrados computadores, celulares, inclusive um computador que pertence à ABIN. O sujeito levou para casa e ele já não é mais agente, ele tem acesso aos sistemas internos, então tudo isso tem que ser investigado e pode trazer a família Bolsonaro para dentro desta investigação. Outra pergunta que fica, e os militares que comandavam a agência? Porque não é só o Ramagem, que é um delegado da Polícia Federal. A ABIN ficava debaixo do guarda-chuva do general Heleno, esse personagem aqui, ó, bolsonarista, falastrão, falador, anda sumido, né? Agora está escondido debaixo da cama o general Heleno. Cadê os militares? A responsabilidade deles nessas operações ilegais. Mais adiante, na sessão Panela de Pressão, nós vamos falar mais desse tema, a responsabilidade dos militares. Militares que estão sendo cobrados também, nesse momento, pela omissão no atendimento aos indígenas Yanomami, no norte do Brasil. Vamos explicar melhor. Durante o governo Bolsonaro, havia uma espécie de liberou geral. Garimpeiro, madeireiro, grileiro entravam nas terras indígenas, ocupavam, derrubavam árvore, faziam garimpo ilegal. Quando o Lula toma posse, não sei se vocês se lembram, a primeira viagem do Lula é para a terra Yanomami, antes ainda do 8 de janeiro estourar. Ele vai para lá e expõe para o mundo a situação terrível em que estavam aquelas populações indígenas, subnutridas, desnutridas. E o Lula nomeia uma força-tarefa para levar comida, remédio, atender aquelas populações que tinham sido abandonadas no governo Bolsonaro. Isso depende das Forças Armadas, porque são áreas difíceis, de difícil acesso. Então precisa de helicóptero, embarcação, tropa que conheça, que abra a trilha, para levar medicamento, comida, cesta básica, médico, enfermeiro. Até derrubei aqui, na empolgação. Mas o que acontece? As Forças Armadas não estão fazendo o trabalho delas, é uma espécie de rebelião dentro do governo Lula. Esta semana, entidades de funcionários do IBAMA, da FUNAI, de outros órgãos, fizeram uma carta aberta denunciando que o Exército não está ajudando e está até atrapalhando as ações que deveriam ser feitas. Cobrando, é omissão. O que é isso, uma rebelião? Tem uma carta aqui dos funcionários, o presidente Lula tem que agir, temos que cobrar também. O Lula está muito bonzinho com os militares. Né? Isso é uma questão séria. Bom, na economia, nós tivemos esta semana duas boas notícias e uma outra que gerou preocupação e ruído. Boas notícias, os juros caíram mais um pouco, 0,5 ponto percentual para baixo. Com isso, o dinheiro, em vez de ficar parado no banco, pelo menos teoricamente, os empresários devem tirar e colocar em investimento, porque não rende tanto mais na aplicação financeira. Então é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia, reservas internacionais do Brasil. O Brasil exporta, recebe em dólar, vai aumentando cada vez mais. Isso é muito importante. Está batendo em quase 400 bilhões de dólares. A quantidade de reservas é um recorde absoluto. Isso dá estabilidade para o país enfrentar turbulências externas. Mas, por outro lado, houve uma notícia que não é tão boa. Déficit nas contas públicas. O governo gastou bem mais do que arrecadou. Um buraco de mais de 200 bi.
O ministro Fernando Haddad deu uma explicação. Disse que metade disso é conta que ele herdou do Paulo Guedes e do Bolsonaro do governo passado. Aqueles precatórios que o Paulo Guedes não quis pagar, pedalou, jogou para frente e o Haddad está pagando. De qualquer maneira, fica o sinal amarelo, já que o Haddad tem esse discurso de déficit zero, que o mercado gosta, mas os economistas mais progressistas dizem nem precisava disso. Só que o Fernando Haddad está amarrado nesse discurso de déficit zero e na hora que vem a conta tem um buraco de 200 e tantos bi. Então, ficou um ruído que o Fernando Haddad tem que desmontar, porque é o desafio principal do Lula agora em 2024, o ano eleitoral. Dar estabilidade para a economia, baixar desemprego e melhorar a sensação de bem-estar, também para ter bons resultados nas eleições municipais. Quem vai para a panela de pressão esta semana, mais uma vez, a cúpula das Forças Armadas, que precisa explicar a participação dos militares na compra desse equipamento de espionagem israelense. Não foi só a ABIN, não, que usou, hein? O jornalista Jefferson Miola fez um levantamento com dados do portal da Transparência, ou seja, dados públicos, e publicou esta tabela aqui. A tabela indica que desde 2014, quem mais utilizou esse equipamento israelense de rastreamento, porque ele faz o rastreamento a partir das torres de celular e monitora as pessoas. Quem mais utilizou? Exército e outras armas nas Forças Armadas, mas principalmente o Exército. E do governo Dilma, quando isso começou, para o governo Temer, se multiplicou em 23 vezes o gasto com esse equipamento. Foi aquele momento em que os militares começaram a ocupar cargos no poder. De novo, General Etchegoyen, lembram? General Vilas Boas, ainda no governo Temer. Por que eles precisam desse equipamento? Eles não são polícia para investigar. Quem que eles estão monitorando? Como é que foi gasto esse dinheiro todo? Por que gastar com uma empresa israelense? Qual é a parceria das Forças Armadas brasileiras com o submundo israelense? Não começou com o Bolsonaro. Esta tabela feita por Jefferson Miola indica que as Forças Armadas são parte central do avanço bolsonarista. O Bolsonaro é uma peça, é um pedaço, mas o verdadeiro poder talvez esteja nos generais, nas Forças Armadas, que precisam ser investigados e responsabilizados também por isso. Arapongagem, espionagem ilegal, queriam implantar uma espécie de ditadura disfarçada sob o bolsonarismo. Na panela de pressão, as Forças Armadas. Nosso cafezinho esta semana vai para Ricardo Capelli. Era o número 2 de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Teve papel central para debelar o golpe de Estado de 8 de janeiro. Vocês se lembram? Quando há a invasão da praça ali dos três poderes, os golpistas, bolsonaristas, depredando tudo. O presidente Lula estava fora de Brasília, o Flávio Dino comanda a reação, vai para o Ministério e nomeia o Ricardo Capelli para descer como interventor, descer ali na esplanada e botar ordem naquele caos. Ele teve coragem, inclusive, pessoal. Desceu, assumiu o comando da Polícia Militar e foi varrendo os golpistas, prendendo, levando embora, tirando ali da esplanada. Houve até um momento de muita tensão, o Capelli com as tropas da PM vai prender alguns dos golpistas que daí se escondem no acampamento em frente ao comando militar e o Exército não deixa ele entrar. Foi um momento de maior tensão no 8 de janeiro. Bom, Capelli cumpriu esse papel, depois foi interventor no Distrito Federal justamente para debelar, afastar os golpistas da PM e tal. Agora, quando o Dino foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Capelli, até por ter cumprido essa função importante, esperava assumir o ministério, mas Lula preferiu indicar Ricardo Lewandowski, que tem uma ampla trajetória também, jurista. Capelli ficou assim, pô, não vai ser aproveitado? Será que o governo vai desperdiçar uma pessoa com essa experiência a essa altura e com essa capacidade? E esta semana saiu a nomeação dele para um cargo importante, coordenação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, subordinada ao Alckmin, que além de vice-presidente, é o ministro da Indústria e do Comércio. Então o Capelli vai assumir uma tarefa que passa a ser central neste governo
nesse segundo ano do Lula. A reindustrialização do Brasil. O Alckmin lançou agora um projeto para isso. O Brasil não ser só produtor de soja, de commodity, né, de produto primário, voltar a ter uma indústria forte. E quem é que vai estar na coordenação desse projeto? O Ricardo Capelli. Então um quadro importante que veio da esquerda, foi do PCdoB, agora estava com o Dino, PSB, e vai trabalhar com o Geraldo Alckmin. Importante que ele tenha sido mantido e colocado numa função estratégica. Um cafezinho para o Ricardo Capelli, que ajudou a defender a democracia, agora vai trabalhar pela reindustrialização do Brasil.